Boa noite a todos. Eu sou Luciana Meireles Donati, administradora de empresas, pós-graduada em psicologia positiva e muito fascinada por assuntos de radiestesia e assuntos ligados à energia. Mas dentro do meu trabalho principal, que é o meu atendimento aos meus clientes em escritório, eu tenho observado, eu tenho remanejado alguns métodos, algumas ferramentas, observando a mudança que nós, seres humanos, sofremos após a pandemia. O antigo normal, por mais que a gente esteja querendo repeti-lo ou continuá-lo, está sendo muito desafiador, para não dizer impossível, né? Porque a gente acaba não tentando, né, fazer as coisas como a gente fazia e não conseguindo. E dentro do meu estudo, dessa minha adaptação, eu observei as características que nós, seres humanos, pessoas, teríamos que ter a partir de hoje, ou seja, o que a pandemia nos ensinou. E esse ensinamento básico, basicamente começa pelo autoconhecimento. Eu analisei que o autoconhecimento passa a ser uma busca do ser humano para que ele consiga viver nesse novo mundo, nesse novo normal. E com isso ele sofre um desafio e topa e diz: eu vou sair da zona de conforto, eu noto uma facilidade maior para enfrentar situações sem medo e sem aquela desesperança que a gente insistia em ter mais antes disso. Hoje a gente já pensa mais numa coisa assim, também não é ter esperança, eu noto isso, que nós precisamos, e as pessoas estão tendo mesmo, mais confiança. Isso são as consequências que eu tenho avaliado, são várias, mas hoje eu estou passando alguma delas, para que a gente possa assim, começar a diferenciar o antes pandemia do pós-pandemia. A gente nota perfeitamente nas pessoas, e eu em mim, aquele desejo de focar na solução. Quando antes a gente tinha uma tendência a focar nos problemas. E isso leva a gente também à mudança de sentimentos. A psicologia positiva trabalha isso, né? Não a doença. A psicologia positiva busca a cura de situações através de uma nova maneira de ver a vida. E o que eu notei é que as pessoas passaram a muito mais admirar as outras do que invejar. Esse foi um fator muito preponderante em toda essa minha busca de reformulação para esse novo normal que nos aguarda e que já está acontecendo. Só que, para a gente conseguir toda essa reestruturação, sentir essas mudanças em nós, a gente depende de vários fatores. E um deles é o nosso lar, a nossa casa, que é o nosso aconchego, que é ali onde a gente chega no final do dia e quer se sentir abraçado. E pensa que está sendo abraçado para que possa parar e curtir justamente a nossa solitude,
os nossos pensamentos para poder diagnosticar o que a gente precisa fazer naquele dia. Será que eu vou em busca, continuar minha busca por autoconhecimento? Eu vou buscar um vídeo, eu vou buscar um assunto específico. Para ter essa tranquilidade, a gente precisa estar num ambiente perfeito. E será que o nosso lar, a nossa casa, está nessa condição? E para continuar nos explicando sobre isso, eu chamo aqui, né, a minha amiga, uma pessoa que eu admiro tanto pelo conhecimento, pela busca quase científica daquilo que ela acredita, né? A Ana Luísa Xavier, que vem aqui falar sobre o projeto maravilhoso dela, que é a Lar Terapia. É a terapia do lar e que a gente... eu estou assim, aqui tentando prestar atenção para ver se ela consegue chegar aqui até nós. E então, nós... Cheguei! Oi, chegou! Eu estava aqui num papo muito com quem está aqui conosco, falando das mudanças que, sem perceber, a gente vem sofrendo pós-pandemia e a maneira de se readaptar, que é quase automática. Isso, no psique, no emocional das pessoas, tem falado muito alto, a ponto da gente estar buscando mudanças de ferramentas, adaptar as ferramentas para que possa falar com o cliente na linguagem atual. Então, e você? O que traz para nós para que a gente chegue em casa e tenha condições de poder realmente curtir uma solitude para diagnosticar nossas emoções, nossos sentimentos. Boa noite, Ana. Boa noite, Lu. Mais uma vez, é um prazer enorme, você sabe disso, né? A gente tem conversado bastante offline e tem Sim. sido realmente um prazer essa troca, né, de energia e esse compartilhamento de conhecimentos, né, com você, aqui através do Instagram, através dessas lives, que é um recurso, né, maravilhoso para aprendizado, para compartilhar, para... Enfim, né? Hoje só não aprende quem não quer, né? Só não busca novos conhecimentos e novos caminhos quem não quer mesmo, porque a gente tem tudo à nossa mão, né? Na mão. E é um prazer estar aqui de novo. Eu que agradeço. Hoje a gente vai tentar trazer mais ideias práticas e fica a sugestão para quem não teve a oportunidade de assistir a última live, assistir depois, né, dessa aqui, ou antes de assistir essa na gravação, porque tem bastante a parte teórica lá, né? A gente conversou bastante sobre o que o que é lar terapia, o que é feng shui, feng shui, todas as formas de falar o termo, né? A lar terapia, então, é baseado no feng shui clássico, no feng shui clássico, tradicional, e eu conto a historinha, né? Eu conto a minha história com o uso do feng shui ao longo dos anos aí que eu passei a trabalhar em casa. A minha quarentena começou 15 anos atrás, quando eu virei mãe, resolvi trabalhar em home office, enfim, né? Tem a historinha toda lá na primeira live. Mas é muito Mas, bacana que você deu uma pincelada, porque sim, assim, sim, vou dar uma, porque a tua história é uma né, para a gente história tão introduzir. bacana, né, uma história de coragem, né, disso que eu acabei de falar, que é você não ter esperança, mas você ir de encontro com confiança. E você teve várias etapas assim, de decisão e que você optou É. mesmo por uma mudança. Isso traz uma mensagem muito boa para quem está assim, nos assistindo e quem vai nos assistir. Então, se você quiser dar uma pincelada, fique à vontade, que é muito Tá, interessante. joia. Tá ótimo, Lu. Eu ouvi a sua, né, a sua introdução desde o começo, e você falou coisas ali que complementam muito, né, o que eu vou falar.
a questão da esperança se transformou em ação. Porque qualquer transformação, né, tem a palavra ação ali no final, exige ou precisa de uma ação, precisa de você tomar as rédeas do seu destino. É lógico que nós trabalhamos com terapias, trabalhamos com energia, nós estamos aqui, nós estudamos, fomos atrás do conhecimento para poder ajudar as pessoas nesse processo de transformação. Às vezes é difícil, né? Porque a pessoa tem que querer, né? Qualquer ação tem que partir de dentro para fora, tem que partir. A reação acontece muito, né? Acontece uma situação externa e a gente tem que reagir. A reação, às vezes, ela, lógico, faz a gente se transformar também. Mas o bom é quando a gente se prepara, quando a gente tem consciência daquilo que a gente, né, daquilo que a gente quer, e ao invés de ficar só na esperança, esperando que algo externo nos afete ou nos ajude, a ação vai vir através da transformação. Ou seja, você pegar algo que você sabe, que você tem consciência de que não está te fazendo feliz e enxergar outras formas de encarar essa felicidade, ou de entender que a vida é dinâmica. A vida é feita do yin e do yang, né? Tem constante mutação, em constante transformação. Uma coisa que aconteceu hoje, o impacto dela pode ser minimizado ou pode ser amplificado, dependendo da forma como você vai trabalhar isso, né? Então, e as transformações acontecem todos os dias, né, pela metafísica chinesa, a cada 2 horas. Então, o Feng Shui, né, que é a minha linha principal de estudos, me ajuda a enxergar a casa como uma das partes dessa transformação. Então, o ambiente é 1/3 desse milagre, vamos dizer assim, né? O outro terço nós trazemos no nosso DNA, no nosso destino, e é uma coisa que a gente não consegue transformar sozinhos, assim, é uma coisa que vem, né? E está relacionado ao tempo. Nós temos o ambiente, que é o espaço, que é, né, o céu, a terra, e nós temos, principalmente não, né, 1/3 de cada um, mas a ação humana, o homem, né, o ser humano que fica entre o céu e a terra. E a metafísica chinesa, em todos os seus campos de estudos, né, eles chamam de 5 artes da metafísica chinesa, que inclui artes marciais, inclui a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, Tai Chi Chuan, o I Ching, né, e o Feng Shui é uma delas. Então, todas trabalham com os mesmos princípios, baseados nessa observação, nessa conexão do homem com a natureza, que a gente perdeu ao longo dos anos, ao longo do tempo. Nós hoje vivemos muito enclausurados, em ambientes fechados, nós não sabemos que estação do ano a gente está vivendo, se está sol, se está chovendo, se é noite, se é dia. A gente fica ligado 24 horas num equipamento eletrônico, com luzes artificiais. Há quanto tempo a gente não pisa descalço na terra, né? Eu acho que a maioria de nós não tem mais essa conexão. E o Feng Shui, cada hora eu vou falar de um jeito aqui. Fique à vontade. Nos ajuda a resgatar essa conexão com o ambiente, com o planeta Terra, a nossa conexão com a natureza, nós somos parte da natureza. Então, essa conexão através da casa, a casa é uma parte importante da vida de um ser humano. Todo mundo almeja, sonha em ter uma casa, em ter um lar. Isso faz parte dos sonhos de qualquer pessoa, de qualquer nível social, qualquer sexo, enfim, não tem discriminação. Todo mundo almeja ter uma casa, ter um refúgio, ter um lar. E a pandemia, como você estava falando, nos trouxe isso, né? Trouxe esse resgate do morar.
Olha, desde que a pandemia começou, eu nunca vi tanta live falando de casa, falando dessa coisa do morar, com dicas de como você monta o seu home office, como trabalhar de casa, como cuidar da casa. Gente que nunca tinha botado a mão na massa, começou a limpar a casa, né, fazer faxina, virou coach, né? Virou uma coisa assim legal, fazer faxina, postar na internet. É Então, verdade. né, foi resgatado, né, formas diferentes, uma conexão diferente, uma conexão nova com a casa, ah, um novo olhar para a casa. E esse novo olhar para a casa trouxe também um novo olhar para nós mesmos, né? Porque, imagina, você mudou o ritmo, né, de vida, e as pessoas começaram a conviver, ou pessoas que moram sozinhas começaram a conviver com elas mesmas, né, principalmente, passaram a ter que se olhar no espelho e olhar ao redor e tá ela ali. A família, a convivência com a família, com filhos, com o marido, tudo foi um desafio, tem sido um desafio para muita gente. Mas a gente começou a ver também a nossa casa. A gente passou 24 horas por dia, 7 dias na semana, dentro de casa, olhando, né, observando, alguns se sentindo bem, outros se sentindo incomodados. Incomodados por quê? Bem por quê? Então, uma das coisas que eu falei na nossa última live foi a questão da observação, o exercício de observação, de olhar, de prestar atenção. O que a sua casa está dizendo para você? O que você sente dentro da sua casa? Que energias, porque energia, né? A gente fala muito de energia, energia, tudo é energia, né? Eu estou com uma luz aqui, com o celular conectado, o meu corpo, né? Tudo aqui é feito de átomos, está vibrando. E a casa vibra, os móveis, as pessoas, a chuva que está caindo hoje, o sol que brilhou durante o dia, tudo é energia. E nós fazemos parte disso, nós compartilhamos essa energia com as pessoas, com o ambiente, com a casa. Então, essa troca, é importante entender o que significa essa troca para cada um de nós. O que a Será, casa, o Ana, ambiente significa? Sim. pegando um gancho, né, nisso que você falou, que eu acho muito importante, sobre energia, que é uma coisa física que a gente estuda desde sempre na escola, e que, de repente, quando é colocada como uma forma, assim, num estudo ou numa maneira de ver as coisas, passa a ser quase que um bicho-papão, mas que é real. É Uhum. real porque basta pegar qualquer livro que você vai estudar os átomos, mas o que eu gostaria, dentro do Feng Shui, a gente observa a energia elétrica, diferentemente da energia magnética, e diferentemente de uma energia eletromagnética. Será que existe esse Não, estudo? Não. ó, um dos mitos, né? Até eu falei que né, o título da live hoje era mitos e dicas, então vou começar com os mitos. É, Um dos mitos do Feng Shui, né, que as pessoas acabaram associando Feng Shui com esoterismo, com exoterismo, com bruxaria, com religião. Feng Shui é bom senso. Acima de qualquer coisa, é bom senso. E é um bom senso que vem lá de milhares de anos, né? 5.000 anos quase atrás, onde na época as pessoas, qual que era o foco principal? Era a relação do homem com a natureza para poder ter prosperidade na terra, na sua relação com a terra, produzindo alimentos, né, na agricultura. Depois levaram o Feng Shui, as técnicas para os palácios, para os imperadores, enfim, isso tudo a gente falou na outra live, eu vou dar uma resumidinha, mas o Feng Shui é, acima de qualquer coisa, bom senso. Não tem nada a ver com religião, principalmente eu estou falando do Feng Shui que eu sigo, que é o Feng Shui clássico, tradicional, baseado em trabalhos científicos, inclusive, e trabalhos empíricos, mas que têm fundamentos, e fundamentos baseados na física, né? Na física que Einstein estudava. Inclusive, corrigindo o negócio que eu falei semana passada, eu troquei.
né? A energia é matéria condensada, né? Eu troquei na semana passada. Então, a matéria é energia condensada, na verdade. Então, Einstein fala disso. E uma coisa que a gente tem ouvido muito hoje, assim, eu acompanho bastante a área de design de interiores, de design, né, no geral, e arquitetura. Se fala muito de neuroarquitetura, design biofílico, entre outros termos, né, healing design, né, design da cura. São termos todos que foram beber, de certa forma, na fonte do Feng Shui. Né? Foram conhecer, as pessoas que trabalham com isso geralmente conhecem, porque o Feng Shui é baseado na neurociência, na forma como o homem se relaciona com o seu espaço, com o seu meio, como o ambiente influencia nas nossas, nas nossas emoções, nas nossas, na nossa saúde física, isso na radiestesia, que é uma coisa que eu e a Luciana estudamos, né, Lu? A radiestesia trabalha com o diagnóstico disso, né, e é física. Então, assim, um mito do Feng Shui. Feng Shui não é religião, não é misticismo, não é bruxaria, não é macumba, não é nada disso. Feng Shui é baseado na lógica da física, é baseado no bom senso e nessa conexão com energias visíveis e invisíveis que a gente está cercado, as visíveis, né, a luz acesa aqui na minha frente, a construção, né, o material usado na construção, tudo isso tem energia. E as invisíveis, que são sutis, o ar que a gente respira, o que vem nesse ar? Na relação com as pessoas, né? Então, por exemplo, uma dica que a pandemia nos trouxe esse novo hábito, entre outros, né? Que é o de deixar o sapato na porta de casa é fundamental para não levar, não trazer para dentro de casa a sujeira que está lá fora, sujeira física, sujeira visível e invisível. Hoje a gente tem um vírus invisível aí que está aí, né? Então, esse ato, né, esse hábito de deixar o sapato na porta é para levar para a vida toda, não é só durante a quarentena, a pandemia. Né? A limpeza física das coisas e a limpeza energética também, né? A limpeza emocional. O que você traz para sua casa? O que você assiste na sua televisão? Né? As informações sempre negativas, sempre histórias ruins. Né? Você acorda, liga a televisão, tá lá passando só notícia ruim, né? Notícia triste. Você quer isso para sua vida? Não, a gente não quer, né? A gente quer respirar um ar leve, né? Um ar que nos inspire, que nos traga uma sensação de bem-estar. E Feng Shui, ele não é outro mito, né? Feng Shui é para deixar a gente rico, né? Para transformar a gente trazer prosperidade, ficar milionário da noite para o dia, pendura o negócio, é um cristal, faz né, uma harmonização energética e pronto, você vai ficar milionário no dia seguinte. Não é por aí. Feng Shui, primeiro, o foco principal do Feng Shui é trazer saúde, bem-estar e longevidade para que a gente tenha energia, vitalidade para fazer as coisas acontecerem. Porque quem vai fazer, como eu falei lá naquela trindade cósmica, né? Quem vai fazer as coisas acontecerem somos nós mesmos. Nós somos os responsáveis pela nossa transformação e pela transformação do mundo. Você pensa, né? Todo mundo, né? De alguma forma, eu quero transformar o mundo. Começa dentro de casa, começa com você, começa com seus filhos, começa com o seu ambiente micro para ir para o ambiente macro, que é o planeta Terra. Então, essa responsabilidade, isso a gente tem que ter muita consciência, mas uma consciência serena, amorosa, de que a responsabilidade é nossa, a gente tem capacidade de fazer, a gente tem, nós estamos trabalhando nisso, né, Lu, para que as pessoas conheçam esse trabalho, conheçam, entendam como dá para resolver essas questões de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. Eu Né? tenho uma dúvida, aqui fiquei com uma dúvida com relação ao que você falou, porque
cosmos. Quando você fala em cosmo, você não está remetendo um tanto para uma coisa. Qual seria esse cosmo? O que significa no Feng Shui esse cosmos? Então, Assim, porque quando eu falo uma trindade do cosmos, automaticamente eu tirei de um ser super, de uma religiosidade e passei para. Eu gostaria de entender, e talvez as pessoas, uhum. o que Não seria esse tá. cosmos. Ok. O cosmos é o universo, né? E não está atrelado a uma religião, mas a ensinamentos milenares, a conhecimentos milenares. O Feng Shui é baseado, por exemplo, tem uma das escolas, um dos métodos, uma das técnicas da escola tradicional chamado estrelas voadoras. Não são estrelas que saem voando, não é nada disso, são energias. Energias estudadas a partir. Os primeiros estudos foram feitos a partir da constelação da Ursa Maior, que fica lá no Polo Norte, né? Chamado de Polaris também. Então, eles estudavam o movimento dessa constelação e a influência dela nas estações do ano. Então, equinócios, solstícios, tem outros termos, né? A relação da Terra com o Sol, tem o afélio, o periélio, são termos mais técnicos, científicos, né? Para estudar essa relação da Terra, a Terra que é matéria, com esse universo que não está associado a uma religião. Tá? Isso que tem que ficar bem claro. O Feng Shui não está atrelado a uma religião. Ele se baseou, muitos dos seus ensinamentos e princípios se baseiam no I Ching. O I Ching é um oráculo que é trabalhado, estudado no taoísmo. Na verdade, a gente não sabe quem veio primeiro, tá? Então, mas uma das coisas que a gente usa, inclusive como nas harmonizações, nas ativações dos espaços, na harmonização energética dos espaços, é a relação das forças yin e yang. Né? Então, as forças opostas, mas complementares. A gente falou disso semana passada, né? Que tem aqui, né? O yin e o yang. Então, Hoje, você tem, você trouxe, que né? Hoje eu bacana. trouxe o yin e yang. Isso aqui é um baguá O Baguá. usado como um amuleto, né? Um amuleto tá brilhando aqui por causa da luz e ele é espelhado. Lindo, é Isso lindo. aqui isso aqui é um amuleto que muitos usam, principalmente o Feng Shui ocidental, segue muito essa linha de usar amuletos. É usado na porta de casa, por exemplo, para dispersar energias nocivas, em algumas situações muito específicas. Não é para sair pendurando isso aqui em qualquer lugar. Isso aqui é uma dica que eu dou. Mas só para entender, isso aqui, ó. Lembra que a gente falou na semana passada sobre os trigramas? Esses são os Sim, trigramas. Eles sim. vêm do Tao, né? Do Tao, do Tai Chi, que é essa energia aqui do Yin Yang, e o I Ching trabalha os trigramas e os hexagramas, que são, né, esse aqui são 3, os hexagramas são 6. Que é um oráculo e é bastante usado, complementa, né, o trabalho do Feng Shui. Mas no Feng Shui a gente segue os trigramas, e cada trigrama desse está relacionado a uma direção cardial. Está relacionado a uma norte, sul, leste, oeste, aí tem as intermediárias, né, sudoeste, nordeste, noroeste, né, enfim. E aí cada um deles aqui, cada um desses trigramas tem um significado, tem correlações físicas, materiais, e a gente usa esse conhecimento no trabalho de harmonização dos espaços. A relação yin e yang, que são as forças complementares, opostas complementares. Esse aqui é o yang, ele é mais dinâmico, ele é a luz, é o dia, é o movimento, é o masculino, né? A gente falou isso na semana passada, é o masculino, enfim, é a luz, esse aqui é a sombra, é a noite, é o feminino, é o introspectivo. Então, quando a gente pensa num ambiente
que precisa ser mais yang, que precisa ser, né, dinâmico, a gente pensa num ambiente mais claro, um ambiente mais vazio, um ambiente mais com espaço para a energia fluir mais, né, com mais movimento. Quando a gente pensa num ambiente yin, a gente pensa num quarto de dormir, por exemplo, que precisa ser mais tranquilo, mais calmo, mais escuro. Então, essa relação, você vê que tem um dentro do outro, né? Eles não estão sozinhos nunca, e é o tempo todo, é o tempo todo. Você vê, hoje a gente teve sol, teve chuva, a gente teve dia, teve noite. Então, essa relação do yin yang que faz a nossa vida ser tão dinâmica. Então, não pode achar que algo ruim que aconteceu hoje é para sempre, não, né? Não há como um dia após o outro, né? A gente sempre fala, né? Esse ditado é popular. E é isso mesmo, né? Não há como um dia após o outro para as coisas mudarem. E nesse aspecto, dessa dinâmica, o Feng Shui clássico, ele trabalha com a renovação, né? A gente faz, por exemplo, uma análise da casa, logo que a casa é construída. Não, o ideal seria, né? Antes da casa ser construída. Mas a gente sempre vai levar em consideração o período, né, o momento em que a casa foi construída, que ela se fechou ali e a direção para onde ela, a porta, né, a fachada principal dela está voltada. Porque cada um desses fatores determina o tipo de energia que vai permear a vida das pessoas naquele ambiente. E isso a gente acaba juntando com a parte humana, entender o ser humano que vai habitar aquele espaço, definir quais são as melhores direções, as direções mais favoráveis, as direções não tão favoráveis. E tudo isso é trabalhado numa análise, né, num trabalho de Feng Shui e de lar terapia, que é o meu método com a base, né, os fundamentos do Feng Shui clássico. Aí uma pessoa nos perguntou na primeira live que a gente fez antes, né, sobre quando é melhor usar o Feng Shui, né, quando fazer um trabalho de lar terapia, quando implementar um projeto de Feng Shui. Bom, situações de mudanças e decisões importantes na vida. Uma delas, a compra do terreno onde você vai construir. Esse aí é o mais seria o mundo ideal. A gente, antes de construir, antes de pensar na casa, consultar um consultor de Feng Shui para definir qual o melhor lugar. Porque uma das escolas do Feng Shui clássico é a escola da forma. Ela observa o ambiente natural. Então, as montanhas, os rios, o ambiente, inclusive artificial, virtual, dos prédios e ruas. Então, tudo isso é analisado. E a gente consegue, desde o início, construir uma casa considerando todos esses aspectos que são importantes para trazer essa saúde, esse bem-estar, essa vitalidade, para que a vida seja próspera, através da ação humana. Então, para quem então na escolha do terreno... Para quem pretende construir uma casa, a lar terapia é super indicada, porque daí você já daria toda essa vamos dizer assim, todas essas coordenadas para que já fosse construída da forma mais adequada para depois, daí eu não teria o problema, porque daí dentro é o ideal, dentro né? Você iria também com quer dizer, a lar terapia, o Feng Shui e o teu projeto, né, da lar terapia é um método, na verdade é um método. Um método, ele vem desde a construção da casa, ele pode te auxiliar até assim, o que você vai colocar, onde você vai colocar, seria isso. Assim, Tá falhando, o método lar terapia seria o sinal hoje está chovendo. Está chovendo aqui em Cotia, o sinal está toda hora falhando. Não sei se está falhando aí desse lado. Não, para mim aqui então, ainda está legal. Uma das coisas que a gente fala, né, que o ideal, esse seria o mundo ideal. Essa parceria entre a pessoa que está interessada em construir a sua casa, ela geralmente vai contratar um arquiteto, um engenheiro, um designer de interiores e tal. Então, a parceria desses profissionais com um profissional de Feng Shui.
No momento embrionário, quando o sonho está ali, né? O desejo de construir uma casa. Então, seria o mundo ideal. Mas também entra num processo de busca de uma casa nova, uma casa já construída. Então, num projeto embrionário, né, onde você ainda vai encontrar, buscar um terreno, ou já tem o terreno, mas quer definir a melhor direção da casa, o melhor momento para construir a casa, e construir a casa de acordo com aquilo que os moradores precisam, desejam, sonham, etc. Você tem também quando a pessoa está buscando uma casa nova, né, uma casa pronta. A casa, um apartamento para comprar ou para alugar, um ambiente, né, uma casa nova, um lugar que você vai passar alguns anos da sua vida, né, vivendo ali. Então, Isso o ideal é realmente que nesse seria momento também. maravilhoso, né? Olha, Então, porque você vai quem encontrar nos uma escutar casa. e quiser construir uma casa, então é o terreno, o feng shui e a construção, e o engenheiro e o arquiteto. E É tudo primeiro junto, né? É a é parceria, interligado, parceria. mas assim, vamos dizer, no projeto inicial da pessoa tem que estar o terreno e um profissional de feng shui, vamos dizer. Porque eu estou Seria, levando assim para o esse é o lado, ideal. né? Seria o ideal, porque É. daí o resto seria feito já perfeito. Porque muitas vezes você adquire imóvel e de repente você quando começa a ler ou escuta um profissional que nem você falando, pensa, meu Deus, está tudo fora do lugar aqui, o que que eu faço? Então, Então, é como você falou, né? É uma coisa que eu achei bem é. legal enfatizar, a importância desse estudo, né? Anterior a Uhum. tudo, né? Para você ver, Sem dúvida. deve Esse seria ser o mundo ideal mesmo, né? isso, Assim, mas tem essa parceria entre o morador, aquele que tem o sonho de construir a casa, com o engenheiro, o arquiteto, o designer de interiores e o profissional de Feng Shui, né? quando eu Ah, for, se um dia eu Nesse for momento. construir, Agora, vamos para a realidade. A maioria das pessoas, né, nem todo mundo vai ter esse momento de comprar um terreno, ninguém vai construir e poder tal. Vai construir, comprar uma mas casa pronta, vai comprar um eu quando eu apartamento pronto. quando eu for construir a minha casa, eu vou fazer isso. Pode ficar Ah, preparada por aí. favor. Porque Então, ó, daí quando eu é que não é? vou ter que esquentar minha cabeça com mais nada, né? Vamos começar a projetar. Vamos lá, vamos buscar o terreno ideal, Isso, né, e tudo mais. Mas isso. assim, então, a maioria das pessoas vai buscar uma casa já pronta, um apartamento já pronto para comprar ou para alugar. É legal buscar essa consultoria, essa análise, para entender que energia está ali dentro. Uma coisa que independe de ter o consultor de Feng Shui é entender a história do ambiente, história daquele imóvel, quem morou ali, que história de vida eles teve morte dentro da casa, teve doenças sérias, teve perdas financeiras, ou foram pessoas que saíram dali para uma casa melhor, né? Que saíram dali para uma vida melhor. Então é muito importante, é muito interessante. E esse exercício, que é o exercício de observação que eu sempre falo, né? Que faz parte do trabalho ou dessa interação nossa com a casa, que é a observação. Então, observar, primeiro, o entorno, que lembra que eu falei na outra live, que 70% vem de fora, está na natureza, está no ambiente externo. Perfeito. 30% é o ambiente interno. Então, não adianta achar a casa perfeita, mas lá fora você tem problemas sérios, né? De ambientes macros, ambientes de ruas barulhentas, enfim, com lugares perigosos, ou lugares que trazem uma sensação, né, de doença, né, hospitais, cemitério, enfim. Esse é o ambiente externo. Então, a observação do ambiente externo, onde você quer morar, perto do que você quer morar. Lógico que tem hora que não tem muita escolha, né? Que vai muito da questão financeira e tal, mas a gente tem que pensar que a gente vai passar muito tempo da nossa vida naquele espaço. Então é importante essa reflexão
antes, né, de assinar lá o contrato, porque depois é muito mais difícil, principalmente se você compra a casa, né? Depois, se a coisa desanda, fica emperrado ali. Então, haja cura de Feng Shui, né, para resolver. Então, o ideal é que se o problema, né, a gente seja antevisto, né, que a gente consiga prever o futuro, de certa forma. E o Feng Shui clássico faz isso através dessas análises. A gente consegue entender que energia, né, está ali naquele ambiente. Mas isso o consultor faz, mas como é que fala? A pessoa que vai comprar, ela pode ela mesma perguntar, fazer pesquisa de quem morou ali, o que aconteceu naquela casa, o que tem no entorno. Então, isso é importante. Quando a pessoa já está morando, já está lá faz tempo na casa, quando mais é interessante ter um trabalho feito de Feng Shui, de lar terapia? Em momentos significativos da vida, em eventos significativos, na vida pessoal, na vida familiar. Por exemplo, nascimentos, nasceu uma pessoa nova, um novo morador. Então, que energia ele vai receber, que energia ele traz para aquele ambiente? Casamentos, separações, problemas de saúde, falecimentos, enfim, desafios na carreira, tudo isso são fatores que levam, que é interessante a gente trabalhar, entender quais são as energias ali, o que precisa ser modificado de alguma forma. Na vida empresarial também, né, mudança de sócios, mudança da empresa, de lugar, tudo isso vale tanto para uma casa, uma residência, como para um ambiente profissional. Então, todas essas dicas servem para todos. A parte empresarial, né, abrangeria exatamente o quê? Assim, a posição dos móveis, daí teria que fazer tudo. Então, Exatamente a mesma coisa. para os Exatamente, porque empresários, a gente fala de lar, de casa, mas é espaços de vida, sim, espaços onde as pessoas vivem. A gente passa muito tempo dentro de um ambiente sim, profissional, né? E agora com a pandemia mais em casa, mas tem o lado, né, das sim. empresas e qualquer loja, empresa, fábrica, não importa. Espaços de vida. Então, todos os espaços de vida podem ter uma consultoria de Feng Shui, seria, né, o ideal de lar terapia, apesar do nome ser lar terapia, mas é espaços de vida, né? Serve para todos. Então, os empresários, donos de lojas, podem acessar esse teu conhecimento para Claro, transformar o ambiente deles, inclusive, em mais produtividade, alguma sim, coisa que sim. seja detectada que está atrapalhando, de alguma forma, o andamento tanto de funcionários, enfim, da área administrativa da empresa, podem buscar o teu Sim, trabalho também. com certeza, por favor. É, Né? Não, porque a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de ambiente, né? E de sim. pessoas. E Tem o segundo ambiente lar, doméstico né? e tem o ambiente profissional. Como bem As você falou. energias, como eu falei, energia tem em toda parte, Não, e né? assim, Então, e é são os mesmos o ambiente, fundamentos. o ambiente profissional é o nosso segundo lar, né? Sim, sem Então, dúvida, né? Tá muita gente a dizer eu primeiro. vale muito a pena ser observado e ser estudado, né? Porque Sim. assim seria daí mais do que um sonho você construir uma casa dentro dos padrões com análise, com estudo do Feng Shui e trabalhar numa empresa, né? Ou o Nossa. proprietário da empresa ter essa visão, essa consciência da importância de tudo que está por ali. Seria assim o sonho do sonho. Quem sabe a Uhum. partir de agora a gente não tenha adquirido ou não venha adquirir mais esse olhar, né, essa visão mais para o que a gente não enxerga tanto, Uhum. porque fica mais fácil de compreender o que é você Mas passar tem, por uma ó, dificuldade que você não enxerga com o vírus que está aí. Eu sei que não tem nada a ver, mas essa invisibilidade que mexeu muito nas nossas vidas explica muito bem como qualquer outra coisa invisível pode atuar, né, com a sua energia
na Mas nossa. a gente fala do Feng Shui, a gente não fala só de coisas invisíveis, né? A gente fala muito de coisas visíveis. Né? A teoria, né, a escola da forma, fala das coisas visíveis. É que quando a gente fala né, a metafísica chinesa como um todo, todos trabalham com o Qi. O Qi é o que eu falei, né? É a energia vital, que vem através do vento e é contido pela água. Por isso que Feng é vento, Shui é água. Então a gente trabalha com esses elementos. E nós trabalhamos também no Feng Shui com 5 elementos da metafísica chinesa, né? O fogo, a terra, o metal, a madeira e a água. Então, esses elementos, eles estão o tempo todo, assim como o yin e yang, eles fazem parte da mesma, desse Qi, né, dessa energia vital. E nós, quando estudamos o Feng Shui, a gente estuda esses ciclos, essas relações entre os elementos e como eles nos afetam positiva e negativamente. Mas uma coisa que você falou lá no comecinho, na introdução, da gente focar no positivo. O Feng Shui, a ideia é sempre focar no positivo, ainda que hoje em dia o medo é usado como marketing, né, para muitos negócios. O medo vende, né, vende jornal, vende produtos, vende um monte de coisa. Então, muita gente acaba trabalhando assim, focado só no medo, só nas coisas negativas, só nas energias nocivas. A gente vai conseguir consertar, porque problema sempre vai ter, não existe a casa perfeita, né? Você falou da casa perfeita, não existe a casa perfeita, mas a gente vai tentar, né? A gente vai trabalhar as energias boas que tem, né? É o yin yang. As energias, foco nas energias positivas, nas energias boas, naquilo que já é bom e naquilo que pode melhorar. Então, o trabalho do Feng Shui clássico e de lar terapia é voltado para esse lado positivo, para minimizar o negativo. Então, a gente foca no benefício, né? Principalmente nas coisas, nas energias benéficas, para minimizar as energias nocivas. Então, isso é de extrema É o importância, né? objetivo. Entender. Se chega um consultor na sua casa e só vai ver problema, não é legal, porque não tem só problema, né? A casa tem muita coisa boa, que às vezes a gente está passando por um momento que precisa dessa ajuda externa para nos ajudar a enxergar o lado positivo, enxergar as energias benéficas que estão ali, visíveis e invisíveis, no ambiente que a gente vive. E isso faz um bem danado para a gente, né? Essa visão, esse novo olhar, né? Mudar o foco do tudo ruim, né? O hard, ai, ó céus, ó vida, ó azar, que eu só reclamo, para uau, eu sou feliz, né? Eu tenho muito a agradecer, eu tenho muita coisa boa na minha vida, enfim, né? Esse trabalho está dentro desses conceitos do yin, yang, dos 5 elementos. Não é só é aquilo lá. A gente não está falando de religião, não está falando de esoterismo, mas a gente está falando de algo que é usado há milhares de anos e continua funcionando, e que hoje a gente tem escolas diferentes e tem formas de vender isso diferente. Mas o conceito clássico, o conceito tradicional se baseia nesses princípios, que é muito legal. Uma vez que a gente começa a usar, começa a entender essa dinâmica, esses ciclos, essas relações e como isso influencia na nossa vida, nossa, é muito bom. Lu, eu estou preocupada com o horário, a gente ia falar das dicas, né? Nós Eu não sei temos 10 se... minutos, nós temos 10 minutos, então, para conclusão, para que o nosso horário aqui encerre. Daí, você sabendo o horário, dá para você dar uma condensada para já não ficar faltando muita coisa daquilo eu vou que fazer o você vai seguinte, entregar hoje para a gente. antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você, principalmente, mas a todas as pessoas que eu estou vendo. Hoje eu estou de óculos, eu consigo ver quem entrou. Eu não falei na hora, mas mandando beijos e boa noite para todos os meus amigos que apareceram aqui. Aqueles que eu não conheço, é um prazer conhecer vocês.
convidá-los para visitar, né, e seguir lá o meu perfil no Instagram, que é @larterapia_feng shui. E lá eu vou colocar. Agora que eu aprendi a fazer live, né, Lu? Graças a Lu. Agora vai que Eu vou, vai. ó, vou começar a postar bastante coisa, bastante vídeos. Eu ainda estou engatinhando no Instagram, eu vim do Facebook, né? Continuo usando o Facebook, mas o Instagram para mim ainda é uma novidade, mas é uma novidade bem interessante, que está dando trazendo bastante recursos para a gente. Então eu vou postar essas dicas mais práticas, porque uma coisa que eu falei semana retrasada, né? Cada casa é um caso. Não dá para a gente fazer uma análise completa ou falar coisas muito específicas. Mas tem coisas que, como eu falei, é bom senso. Feng Shui é bom senso. E está baseado também no que a gente estuda em geobiologia, na radiestesia, na radiônica, que são as influências eletromagnéticas, enfim, né, influências da terra, do céu, do ar que a gente respira, daquilo que a gente põe dentro da nossa casa, em termos de materiais de construção, por exemplo, materiais de decoração. Então, tudo isso eu vou ter aqui nas dicas, né? Eu coloquei. Então, iluminação, ar, né? Deixar o ar puro entrar, evitar ficar muito fechado com ar-condicionado. Agora no verão, tem muita gente que fica direto ligado no ar-condicionado. Então, abra as janelas, deixa o ar entrar, ar puro, de preferência em um lugar que tenha ar puro, né? Se for num lugar, uma cidade, no meio da cidade, tem os horários menos poluídos, né? De manhãzinha, bem cedinho, de madrugada, de noite. Tenta fazer essa renovação do ar. A luz natural o máximo possível. Lógico que dosada, tem luz da tarde, do sol da tarde, que né, muito yang, então pode fazer mal. Então, uma luz dosada, mas a luz do sol é bactericida, é vitamina D, é vida, né? Então, a luz do sol é importante. Uma outra dica que eu sempre falo para minha família, inclusive, saber que tipo de luz artificial você vai usar na sua casa. É isso Porque que eu a estava gente usa curiosa. muita luz. Luz é uma das principais ativações que a gente usa no Feng Shui. Feng Shui clássico. Então, o uso da luz para ambiente yang, tornar o ambiente mais yang quando precisa, ou diminuir a luz, deixar mais escuro naqueles ambientes que precisam mais yin. Mas a luz artificial, ela é usada, ela pode ser usada, mas de uma maneira, tem que ler rótulo, tem que acostumar aí na Leroy Merlin, nas lojas de material de construção, e ler, entender como é que funciona aquela luz ali. Porque luz branca, luz de escritório, sabe, essa luz é para usar em alguns ambientes específicos, cozinha, banheiro, no ambiente de estar, um ambiente de escritório ou de quarto. Quanto mais amarela a luz, mais próxima da luz solar, mais saudável para a gente. Então, evitar a luz branca. A luz branca, ela traz ela mexe com a saúde da gente, e a saúde emocional, inclusive, deixa a gente mais depressivo e tal. Então, o amarelo, né, as cores também são muito usadas no Feng Shui. Então, usar, dependendo do que você do seu objetivo, né, e do que você precisa usar determinadas cores. Tem vários livros que falam sobre psicologia das cores, né? Tem um livro chamado Psicologia das Cores, inclusive, que aliás está aqui na minha coleção, que é bem interessante, que mostra como as cores influenciam na nossa saúde, no nosso emocional, e a gente usa bastante também no Feng Shui. Então, luz, cor, o ar, odores, que tipo de cheiro você tem na sua casa? Te incomoda, não incomoda? Então, quanto mais natural, melhor. Então, produtos químicos, produtos de limpeza, evitar esses... Eu trabalhei em indústria química de limpeza, eu sou viciada em produto de limpeza, eu já fui. Hoje eu penso na minha saúde e na saúde da minha família. Depois que eu comecei a estudar isso, principalmente. Então, evitar usar produtos químicos fortes, com cheiros fortes, tem benzeno, tem um monte de enos, né, que fazem mal para a saúde. Então, usar produtos mais naturais, vinagre, álcool, bicarbonato, óleos essenciais. Óleos essenciais, eu sou aromaterapeuta também, é outra coisa que eu estudei. Outro dia a gente pode Que fazer também. bacana. Mas Eu tive a aromaterapia... visita esses dias da Simone, que Isso, foi também ótimo. ela tem um Foi uma estudo querida.
é quase especialista, porque ela não é só isso, em Aham. aromaterapia. Ela é uma terapeuta maravilhosa, né? E É. ela nos trouxe Mas, sobre a aromaterapia. E então, agora falando de falta você, aromaterapia, então, falar. então, Falta também você aroma, vir aqui falar sobre aromaterapia. isso, depois a gente vai fazendo uns bem Bola. bolados, né, Lu? Isso, Ou faz um trio, né, de bate-papo. Mas isso. aromaterapia é aromaterapia, não é para ficar óleo essencial espalhado pela casa inteira o tempo todo. Óleo essencial tem que ser usado com muita parcimônia, com respeito, na dosagem certa, no momento certo. É uma terapia. Então, para ele ser terapêutico, ele precisa ser feito com responsabilidade, ser usado com responsabilidade. Se você quer ter um cheirinho gostoso na sua casa, use flores, plantas naturais, né? A não ser que a pessoa tenha muita alergia, mas abre a casa, deixa arejar. A casa arejada é saúde, né? Então, Sim, ter flores e plantas naturais em casa é essencial. É dica para qualquer coisa, dica para todo mundo. Em ambiente profissional, em ambiente doméstico, porque a planta é um ser vivo que está ali o tempo todo transmutando energia e transformando energia e nos trazendo benefícios, milhares de benefícios. Ela filtra o ar desses elementos químicos que estão, inclusive, nos materiais de construção e decoração que a gente usa, né? Então, a planta é essencial, tem que ter. E fora que é aquela relação de cuidado, isso também ajuda no processo de transformação pessoal, né? O cuidado com um ser vivo, com outro ser vivo, né? Que não sim. tá, que está ali quietinho, né? Mas está ali trabalhando e está ali vibrando com você. Flores, né? Ter flores naturais, flores frescas. O perfume das flores já é o suficiente para deixar o ar da casa agradável. Então, evitar usar produtos químicos, né? Isso é importante. Ó, tô falando um oizinho ali para os meus amigos, né? Meus queridos Raquel, o Otto, enfim, tem vários amigos meus que apareceram aí, depois eu falo com eles diretamente, agradecendo. É isso, Lu, tem muito mais, eu trouxe muito mais, tem sobre posicionamento de cama, sobre posição da cadeira no escritório. Isso a gente pode continuar numa outra live, mas eu também vou Sim, colocar lá no Lar Terapia Feng Shui, no Instagram, algumas dicas dessas, ou algumas e várias, mas tem muita coisa. Então, eu acho que para esse começo, para essa retomada nossa, a gente começou falando lá atrás sobre teoria, agora a gente chegou num sim. um pouco mais prático, a gente vai chegando no cada vez mais prático. Mas fica a dica aqui, os momentos certos de buscar uma ajuda profissional para essa transformação de vida, para essa renovação de vida, quando você estiver passando por momentos de mudança significativas, buscar o nosso trabalho como lar terapeuta, né, o meu trabalho como lar-terapeuta, o trabalho de consultores de Feng Shui, porque a gente está aqui para isso, para orientar numa forma de viver mais saudável, com mais vitalidade, com mais energia, para fazer as coisas acontecerem. Porque a transformação vai vir de cada um de nós, de cada um, A né? gente ainda tem um tempinho, eu vou ainda arriscar uma pergunta, não sei se Sim. justamente para saber se, por exemplo, a cor de uma casa, né? O estudo sobre que cor eu pinto a minha casa Uhum. seria algo que você pode abordar ou também vai de Sim, acordo com o proprietário, algumas análises exatamente. do teria, por exemplo, eu vou construir uma casa nova, né? E daí, como seria feito um estudo de que cor eu deveria, que eu creio que dê tempo Então, ainda de você acelerar um não, pouquinho a esse cor assunto. é muito pessoal, é muito de acordo com aquilo que você precisa, aquilo que o ambiente precisa. É a conjunção do ambiente e do homem, do ser humano, da pessoa, né, do indivíduo que vai viver naquele ambiente. Então tem que ser muito. Isso é um estudo mesmo feito através das análises, do diagnóstico. Então a gente vai entender. No diagnóstico, entender quais são o potencial, principalmente, quais são os potenciais daquela casa e aonde precisa de um equilíbrio, onde precisa equilibrar, harmonizar. Essa harmonização é feita através das cores, através do posicionamento dos móveis, através do posicionamento de janelas e portas. Por isso que é importante lá no projeto
ter um consultor de Feng Shui junto com o arquiteto, com o designer de interiores. Inclusive, tem muito arquiteto e designer de interiores que é também consultor de Feng Shui. Eu conheço vários. Mas eu estudei design de interiores, estudo Feng Shui, então eu tento trazer esses conhecimentos, né, para ajudar o meu cliente nesse processo de buscar e de trazer boas energias para a sua vida, para a sua casa, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Né? Então, sim, as cores são usadas também. Via de regra, né? Uhum. Uma casa vermelha, por exemplo, pintada de vermelho, ela traria uma mensagem, assim, você teria uma mensagem que ela Depende. traria direto, ou Então, também depende. depende. Depende do A gosto do mensagem sempre vai proprietário. trazer, né? A cor, ela vibra numa frequência energética. Então, cada cor tem uma frequência energética, né? Os nossos olhos, o nosso cérebro, ele capta e transforma isso em informação. E essa informação vai gerar emoções, gerar ações, enfim. Então, cada casa vai ser um caso mesmo, né? Então, Sei, porque tem bem pessoas que específico. vermelho não vai ser legal, né? Vermelho tem energia do fogo, elemento fogo. Será que aquele ambiente precisa de fogo? Precisa dessa De vibração ação, do vermelho? Será que aquela pessoa precisa desse vermelho? Hoje, por exemplo, eu estou de amarelo. Eu fui buscar, fui entender se o amarelo era benéfico para mim hoje. Porque hoje eu estou um pouquinho, assim, minha energia está um pouquinho baixa. Eu fui para São Paulo, fui no médico hoje, fazer consulta e tal. Você volta para casa com uma energia mais baixa, mas, né? Então, eu falei, não, eu vou pôr um amarelo para dar essa vibração do amarelo. Mas isso não é Feng Shui, isso está dentro da cromoterapia, tem. do estudo da psicologia das cores. Então, é um complemento. Então, como eu falei, o meu trabalho como lar terapeuta é multidisciplinar. Tem várias técnicas, vários conhecimentos. A base fundamental ali é o Feng Shui clássico, mas eu bebo de outras fontes, né? Então eu entendo, estudo radiestesia, geobiologia, design biofílico, cromoterapia, aromaterapia, tudo isso entra num projeto de lar terapia para os meus clientes. Então a ideia é esse trabalho holístico, né? Um Sim. trabalho do todo. É o ser humano com o ambiente, com a carga energética que ele já recebeu ao nascer, dos seus antepassados, do seu DNA. Então, tudo isso junto e misturado vai trazer benefícios. E esse benefício não é você ganhar na loteria, é você ter energia, ter vitalidade, ter longevidade para enxergar lá na frente, para ter a ação, para se transformar, né? A transformação. Então, é esse o meu papel, é levar esse pacote de conhecimentos para levar, ser o mais específico possível para aquela casa, para aqueles moradores. Então, tudo isso entra no diagnóstico e nas ações, nas implementações. É isso. Ah, Mas tem muito muito bacana. mais, né? Tem muito mais dicas, mas eu acho que o tempo já está, né, Lu? Mas eu não tive nenhum aviso ainda aqui que está para Não? Ah, então vou encerrar. falar. Então, a hora que eu. Então, Gente, se o eu Instagram vou, eu desligar, queria, desligou. eu, A gente se eu, fala depois. eu tenho uma curiosidade, se a cair, Sim. caiu, né? Daí a gente já É. A já gente, dá ó, todas beijinhos, as beijinhos. A gente pinceladas, se né? fala depois no direct, fala no Lar Terapia Underline Feng Shui, Isso. né? Mas vamos lá, Lu, pergunta. E eu vou receber avisos aqui, vou correr lá para ver, porque é um assunto que eu sou fascinada. Me apaixonei mais agora, mas sempre tive assim como envolve uma série de coisas que eu estudo também, então eu gosto muito de saber e tudo é uma boa novidade. Eu te perguntaria, Sim. uma flor artificial que nem essa que eu tenho aqui, que eu trouxe hoje para me acompanhar aqui, Ó, ela serve apenas como um enfeite. E olha, eu coincidentemente, é a tenho uma mesma. aqui e tenho naturais aqui, ó. Aqui atrás eu tenho Olha, naturais. Eu estava com o meu difusor de óleos essenciais ligado agora há pouco, flores naturais, e tenho flor artificial aqui ali na frente. É o e seguinte, a flor o, artificial, ela funciona só como ornamento, como uma decoração,
ou ela nos remete a algo assim, uma Belo. coisa mais alegre por ser uma flor, Sim, pelo Os, formato? ele- a decoração tem que conversar com você, né? A gente falou disso também, sobre a decoração, os objetos contarem a sua história e te trazerem alegria. A partir do momento que eles não contam a sua história, ou contam uma história triste que você não quer mais lembrar, ou eles não te trazem alegria, manda embora. Joga fora, doa, vende, faz o que você quiser, mas tira da sua casa. Agora, se esse elemento artificial te traz alegria, você olha para aquilo e te remete a coisas boas, por favor, tenha. Ele não vai ter um efeito físico, assim, Sim, físico que eu digo energético, desse de movimento. filtragem do ar, né, energia viva, né? Ele não Faz é uma vivo, função mas ele mais tem neural. energia. Seria uma É função mais mais neural, de o que te faz semelhança, né? Por exatamente. semelhança, por espelhamento. Seria uma É função você mais olhar neural. e te trazer alegria. Por exemplo, essa rosa aqui é de papel, feita por uma querida amiga, a Edna, minha vizinha. Ela faz de papel, ela tem um trabalho lindo com flores. Linda. E ela me deu isso aqui de uma forma tão carinhosa que eu falei, gente, isso aqui é uma preciosidade. E o bom é que não morre. É, Né? Tá isso. sempre aqui do meu lado, e me lembrando dessa pessoa, me lembrando desse momento. Então, tem isso, né? Os objetos têm que tem que conversar com você de alguma forma, né? Contando uma história, lembrando de alguém. Por exemplo, essa mandala aqui atrás. Ela também foi feita por uma pessoa que trabalha com esse tipo de, né, faz esse tipo de trabalho lindo. Então, tem uma história, tem uma energia das cores, do local onde ela está colocado, por que, que ela está aqui. Então, tudo isso tem um porquê. Né? Então, é isso também. Então, não é só aquilo lá que meu professor de Feng Shui sempre fala. Feng Shui não tem regras, tem princípios. A gente segue aqueles princípios que eu falei lá, né? Do yin e yang, dos 5 elementos, dos trigramas, são os princípios. Mas a gente aplica na vida real. E a gente também tem que lembrar que nós vivemos num país, né, no Brasil, com muitas questões de misticismos, né? A gente traz isso na nossa cultura, né? De colocar sal grosso, né, para filtrar energia, de usar a espada de São Jorge, né? Tem algumas plantas que têm uma vibração diferente. Tem as mandingas, né? As superstições. Não tem problema nenhum a gente usar isso se você Se acredita. a pessoa Né? tiver a O negócio crença, é né? a sua casa, você é o rei da sua casa, você é a rainha da sua casa. Então, a sua casa tem que te trazer esse aconchego, te trazer esse. Não gosto muito dessa palavra, mas trazer o empoderamento, né? Para você sair para o mundo reenergizado, se sentindo preparado, né? Com aquela vitalidade, aquela energia de A transformação. Kelly está perguntando. Oi, Kelly, que bom você aqui conosco. Vai ficar gravado sim. Conto que você assista e divulgue aí para o pessoal para saber mais sobre esse assunto muito curioso, E é muito interessante e gostoso. colocado aqui de forma tão maravilhosa, tão pontual, tão profissional pela nossa querida convidada. Vou esperar você assistir lá, viu, Kelly? Um beijo. Então, como parece que até o Instagram curtiu a nossa live, que não Né? quer Vamos encerrar, continuar. embora tenha passado o tempo, mas eu acho que vamos encerrar para ele não nos pegar desprevenida, né? Posso Eu, só dar uma diquinha? Uma pois diquinha que não, eu fiz a minha claro. cola aqui. Eu tenho um Enquanto ele computador aqui está. com com a lista de várias dicas. Mas uma que eu acho muito importante nesse momento que a gente vive, muito preso, muito dentro de casa, cheio de eletrônicos, cheio de. Né? Desligue-se. Desliga os eletrônicos na hora de dormir, desliga o Wi-Fi sempre que possível. Não durma com o celular perto de você. Tira os eletrônicos do quarto, tira a TV do quarto. O quarto é para dormir, é para namorar, é para relaxar, é para tudo, menos para ver notícia ruim ou ficar ligada com elementos eletromagnéticos te mandando ali energias nocivas, que fazem mal realmente para a saúde, assim, é físico. Então, tirar os eletrônicos e pelo menos uma vez por semana pisa na terra, descalço, tira o sapato e pisa na terra, porque isso aí ajuda a equilibrar o nosso corpo,
com tanta radiação, com tanta energia eletromagnética impregnada, a Terra faz o fio terra, né? Literalmente a gente coloca o pé na Terra e isso a Terra chupa para ela. Então é importante, esse tipo de dica, esses tipos de dicas é que eu trouxe para a gente trocar uma ideia hoje. Tem muito mais. Então, né, eu acho que eu estou com medo de cortar aqui, mas fica o meu agradecimento mais uma vez a Eu que você, Lu, pelo agradeço carinho, pela muito, oportunidade. E maravilhoso, esclarecedor, e que a nossa curiosidade só aumenta sobre o assunto. A gente pensa, não, dessa vez eu acho que eu vou então, parece que ficar acabou. menos curiosa. Mas eu, além Né? de ter como a primeira força de caráter a curiosidade, olha, de 24, a minha principal força de caráter é a curiosidade. Então, eu parece que aperta um botãozinho do quero mais. Então, vamos ver como a gente faz para sanar isso. Até parece, eu falei brincando, e é interessante, porque nem o Instagram quer fazer a gente ir embora. Mas eu agradeço a todos, todas as pessoas que vieram até aqui nos assistir e que, com certeza, sempre leva uma coisa muito boa. A gente tem que ter a consciência que daqui para frente, pós-pandemia, o autoconhecimento e uma série de que vai nos levar a uma série de outros fatores é extremamente importante na nossa vida. E esperamos, então, né, Aninha, que a gente tenha conseguido atingir muitas pessoas e que ainda vai atingir através da nossa gravação. Vamos, então, Tomara. ficando por aqui. Agradeço Muito, muito, muito muito, a muito, tua muito obrigada, obrigada, disponibilidade, obrigada. a tua competência, né? Nos brinda realmente com uma live maravilhosa e que nos dá orgulho de realmente trazer para a nossa casa virtual e para a casa das Muito pessoas, obrigada. Obrigada né? a todos que estiveram aqui, os que vão assistir depois. Nos Muito acompanhem lá no Lar obrigado. Terapia Underline Feng Shui. Beijos. Isso. Tchau, Aninha. Tchau, querida.